Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre E no Final a Morte, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. Esse livro foi publicado originalmente em 1944. Eu acho que nessa edição aqui até aparece 1945, mas eu vi que nos Estados Unidos ele já saiu em 1944. Então estamos no ano 1944 nas histórias da autora. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist completa nos cards aqui em cima. E chegou a hora de Ir no Final a Morte, que era uma das histórias de Agatha Christie que eu mais queria ler. Uma das mais diferentes da autora, é uma história que se passa no Egito Antigo, 2000 anos antes de Cristo. É a primeira história da autora que não se passa no século XX, que se passa tanto tempo antes e também envolto em uma cultura completamente diferente, em um país tão diferente e, claro, muito influenciada pelo meio que a Agatha Christie vivia. Ela costumava acompanhar o seu marido, que era arqueologista, o Max Mallowan, o seu segundo marido, em expedições arqueológicas. Então ela estava completamente envolta nesse ambiente de coisas antigas, de estudar o passado. Ela andava muito, viajava muito pelo Oriente Médio, passou muito tempo fazendo isso. E então ambientou aqui essa história no Egito Antigo, também influenciada por um amigo da família, que era um egiptólogo. Essa palavra existe, né? Egiptólogo. Mas enfim, um amigo da família que era especialista no Egito, em história antiga do Egito. Ela, inclusive, vai dedicar o livro a ele, né, que é o Steven. Querido Steven, foi você quem originalmente me sugeriu a ideia de uma história de mistério passada no Egito Antigo, e sem o seu apoio e encorajamento, este livro nunca teria sido escrito. E esse amigo, claro, ajudou em todo o processo do livro, no quesito social, cultural da época, emprestou livros para a Agatha, que ela até fala que queria dizer o quanto apreciou toda a interessante literatura sobre o período. Ela estudou, claro, para ambientar uma história num passado tão antigo e num ambiente tão diferente do dela. Então sim, ao longo desse livro a gente vai ver questões sociais, culturais, uma vida em família, né, como funcionavam algumas questões. Porém, ele também é aquele clássico livro de Agatha Christie, universal, atemporal. A gente meio que pode colocar essa história em diferentes períodos, é só fazer algumas adaptações, pequenas adaptações, mas a própria Agatha menciona isso na nota aqui no início também, que é uma história que poderia se passar em qualquer período, porque ela vai focar nos dilemas humanos, numa família, né, na interação entre aquela família. É claro que a estrutura social, como funcionavam os tratamentos na época, serão colocados aqui na história, mas de certa forma é bem realmente atemporal. Esse é um livro que me surpreendeu em alguns quesitos. Ele tem, durante boa parte do livro, uma grande vibe de Não Sobrou Nenhum. Sim, o grande clássico de Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, também conhecido como O Caso dos 10 Negrinhos. Tem uma vibe muito parecida aqui nesse livro, que deixa a gente inquieto, duvidando de todo mundo, questionando as reais intenções dessas pessoas que compõem essa família, naquela insegurança, desconfiança contínua. Eu tava naquela dúvida, naquela curiosidade de como a Agatha faria pra colocar esse seu mistério suspense tantos anos antes, numa interação completamente diferente para nós. Ela divide o livro nas estações do ano, que eu acho que é o calendário de agricultura, se eu não me engano. Essa família, o pai dessa família, né, o patriarca da família, ele trabalha com agricultura, pecuária, mas ele também é tipo um agente funerário, sabe, de ritos, de passagem. Somos um povo estranho, os egípcios. Amamos a vida e por isso começamos muito cedo a fazer planos para a morte. É para onde vai a riqueza do Egito, para pirâmides, túmulos, dotes mortuários. Isso vai estar muito presente aqui no livro, essa relação que os egípcios tinham com a morte, especialmente por o Imhotep, que é esse patriarca da família. Imhotep, né, é bem vibes da Múmia, né, adoro o filme da Múmia, o Retorno da Múmia. Então o Imhotep é um sacerdote fúnebre, ele faz esses ritos e essa passagem e prepara os corpos. Ele é um homem muito importante ali na área, muito rico, e o livro começa em uma de suas viagens, ele costuma se ausentar, e a filha deste homem volta para sua casa após tornar-se viúva, que é a Renissemb. Eu vou dizer os nomes bem zoados, tá, gente? Eu não sei, eu vou dizer realmente como se escreve. Então a Renissemb chega em casa, ela ainda é jovem, ela volta, ela tá passando aí por um momento emocional após a morte do marido, ela volta com sua filha para a casa da família e ela busca realmente aquele conforto de encontrar aquelas pessoas tão familiares que durante a vida inteira agem de determinadas formas. Por exemplo, o seu irmão impetuoso, o outro irmão mais calmo e ponderado, as mulheres, as esposas desses irmãos, as brigas contínuas que elas sempre têm, mas como elas se dão bem no final das contas, né? Aquelas brigas fazem parte da interação delas. Tem uma pessoa ali na casa que está sempre falando como se sacrificou por todos, como trabalha e nunca foi
reconhecida por tal. É uma personagem, de certa forma, bem detestável, sabe? Ela gosta de destilar o mal ali, ela gosta de fazer fofoca e fazer intrigas entre as pessoas, e ela sempre coloca aquela face de que, na verdade, está ajudando a todos. Então, existem características muito próprias daquela interação familiar que, de certa forma, fazem com que Renée Sembry sinta-se em casa, finalmente, e aprecie bastante aquele conforto e aquele cotidiano que ela já está tão acostumada. Então ela fica refletindo, né, como é importante que está tudo igual, que tudo é a mesma coisa, como ela se sente melhor por conta disso. E ela também é muito próxima de uma pessoa que trabalha com o seu pai desde muito tempo, então é uma pessoa bem próxima da família e que é o escrivão da família. Poucas pessoas leem aqui, ele é um dos únicos, então ele é o escrivão e ele está sempre por perto e é um acalento, assim, é um suporte emocional muito forte aqui para a Renée Sembry. Logo no início eu mencionei que o pai estava viajando, pois ele volta e ele traz uma concubina. É aquela mulher que vai se tornar-se ali sua nova esposa, né? Existe até um termo aqui que eles usam que é nova irmã, porque era um termo usado, né, a Agatha explica, então era chamada de irmã também, é a nova esposa do pai, basicamente. E ela é uma mulher muito jovem, extremamente jovem e linda. Vão começar muitas intrigas, muitas brigas, muitas discussões, e isso vai chegar num grande ápice quando o marido precisa se ausentar mais uma vez e deixa então a sua concubina, que é a Nofret, com a família, e eles ficam ali sozinhos. E é aí que as mortes vão acontecer. Afinal de contas, estamos falando de Agatha Christie, mortes vão acontecer. E nesse caso, eu preciso dizer, porque é uma característica importante do livro, que muitas mortes vão acontecer. Então é aquele tipo de livro que você nunca sabe quem é o próximo na lista, quem é o próximo que vai morrer, e você não sabe, não faz a menor ideia, pelo menos de início, claro, de quem está por trás dessas mortes. A questão espiritual e religiosa que existia naquela época muito forte faz com que os personagens de início, ou pelo menos alguns personagens, achem que pode ser alguma espécie de vingança do além, né? Mas aqui tem um trio formado pela Renée Sembry, que é uma das principais personagens, o Ori, que é esse escrivão que trabalha com a família, e a avó da família, sabe aquela velhinha já, que já tá numa idade super avançada, tem os movimentos comprometidos, mas ela tem a cabeça, a mente muito esperta. Então ela é aquela pessoa que, de certa forma, se diverte com o que tá acontecendo, sabe? De início ela fica vendo ali as maquinações de umas pessoas contra as outras, e ela sabe de tudo que está rolando. Só que quando começam as mortes, ela também é a das mais espertas e a primeira a perceber o quanto aquele mal está muito mais próximo e não como uma ameaça sobrenatural. Então é esse trio que vai servir aqui para pensar sobre os crimes. Tem que ter, né, aqueles detetives amadores, então esse trio vai ser essencial para apresentar ao leitor várias hipóteses, especialmente essa mulher mais idosa. Ela vai ser bastante o cérebro, sabe, o que vai raciocinar o que está acontecendo ali nos seus arredores, que é a Esa. E ela também, de certa forma, é um alívio cômico. Ela faz umas piadas até meio fora de hora. Quando as pessoas começam a morrer, ela fala até que deveriam dar um desconto nos ritos fúnebres, que eram muito caros, sabe? Então ela tem um escape cômico aqui no livro, na forma dessa senhorinha. Eu gostei muito dessa personagem. E a gente vê essa estrutura familiar já muito similar a várias coisas que a Agatha Christie gostava, costumava colocar em suas histórias, né? Que essas intrigas de família. Mas uma coisa, assim, que eu acho até que é mais desenvolvida aqui nesse livro é sobre as aparências dessas pessoas, como elas aparentam sempre uma coisa, mas como outras estão ocultas ali, que não são mostradas. Então existe muita desconfiança de qual realmente é a natureza de cada um. A Renée Sembry fica muito confusa por parte do tempo, porque ela vê que as pessoas estão mudando de atitude. Mas em suas conversas com o Ori, por exemplo, será que essas pessoas estão realmente mudando de atitude ou mostrando suas verdadeiras faces? As pessoas são assim, criam uma porta falsa para iludir. Se são conscientes de sua fraqueza, de sua incapacidade, fazem uma porta imponente de autoconfiança, de arrogância, de autoridade opressiva. Depois de um tempo chegam a acreditar nelas mesmas. E assim, quando a realidade vem e as toca com a pluma da verdade, sua personalidade verdadeira se reafirma. Eu adoro essa questão de como a Agatha trabalha as personalidades, as camadas de personalidades, o que as pessoas mostram, o que as pessoas são, essa questão psicológica que permeia toda a história. Eu acho que isso está em muita evidência nesse livro e é dos que eu mais gostei do desenvolvimento
comportamento, sabe? Da forma como ela apresenta essas pessoas, dessas interações, como essas interações vão moldando as atitudes de cada um e também as mudanças de atitudes de cada um. Então você meio que suspeita de tudo, você tenta montar realmente um quebra-cabeça. Claro, tudo permeado com essa atmosfera do Egito Antigo, que é muito interessante, óbvio, né? Dos costumes, da religião. Tem algumas notas de rodapé que são bem necessárias, porque para até inserir, né, no contexto da época. É incrível como a Agatha consegue, mesmo em uma ambientação tão diferente, colocar a sua típica trama das interações familiares, dos interesses conflitantes, interesses em fortuna também. Existe uma questão de dinheiro envolvida aqui em parte do livro. Essa concubina vai abalar aí os alicerces da família, porque o Imhotep, ele sempre a defende, ele fica muito do lado dela e ela vai fazer umas artimanhas aí, ela vai manipular a situação. Então sim, é uma família, uma mansão basicamente, aquela casa, os familiares daquele homem que vão ficar cada vez mais desconfiando um do outro, entra aquela questão, mas um de nós está fazendo isso. A clássica atmosfera de não confie em ninguém, de não confie em absolutamente ninguém, que é algo tão legal, né, num livro de mistério, que instiga a gente a continuar a ler. E eu preciso dizer que eu matei o mistério desse aqui, eu descobri bem antes, eu descobri em algumas partes específicas que eu vou comentar agora na parte de spoilers, eu até marquei aqui. E eu vou começar aqui a parte dos spoilers, mas se você ainda não leu, é só pular pelo momento que eu vou deixar aqui para uma parte que você vai ficar livre dos spoilers. Em relação aos suspeitos, a quem está por trás, enfim, todo o mistério, muito antes das mortes ficarem cada vez mais numerosas, eu desconfiei sim que o principal suspeito, o mais provável, seria o Iamose. Eu entendo que na verdade ele é o menos provável, né, dependendo do ponto de vista, porque ele é aquele irmão mais ponderado, apresentado como mais bondoso, mais submisso à tirania de sua esposa, né, que estava sempre ali impondo sua vontade, mas várias coisas fazem com que a gente desconfie de tudo isso. Uma delas, a atitude de mudança de comportamento da esposa, é uma das bem claras, mas também até a questão de quando o Iamose vai tomar o vinho envenenado. Ali, quando ele toma o vinho envenenado, imediatamente, quando ele toma, eu não estava desconfiando dele. Mas quando a gente vê que o irmão Sobek morreu e ele não, ali sim é que fica bem claro, e ficou claro pra mim, que na verdade ele estaria por trás de tudo aquilo, que ele tomou um pouquinho já pensando em tirar suspeitas de cima dele. Mas a parte em que pra mim fica muito claro, assim, que a Agatha pisca e o alerta, é justamente numa frase, numa conversa da própria Esa, né, que é essa velhinha muito esperta. Ela vai comentar aqui em determinado momento, quando ela tá pensando sobre isso, ela vai comentar sobre o garotinho que contou a história que viu a mulher colocando o veneno no vinho. Quando o garotinho claramente é tirado do caminho e é envenenado também, ela fala que a outra possibilidade é que o garoto estivesse mentindo, que contou uma história que lhe foi dita para contar. Estava obedecendo a alguém que tinha o direito de lhe dar ordens e podia ser estúpido demais até para perceber a razão porque havia sido subornado ou aliciado para contar aquela história. Agora nunca vamos saber, já que o garoto está morto, o que por si só já é um detalhe sugestivo. Isso me leva a acreditar que o menino contou uma história que lhe foi ensinada. E a gente vê que esse menino era muito próximo do Iamose, ele sempre fazia as vontades dele, porque Iamose costumava tratar ele bem. E até na parte em que ele chega para contar essa história, de que ele viu uma mulher envenenando o vinho, é dito pra ele que esse é o desejo de Iamose, que ele conte essa história. E aí diz aqui que um lampejo de luz iluminou o rosto do garoto. Meu senhor Iamose é bom para mim, eu farei o que deseja. Então, meio que dá a entender que ele está fazendo aquilo porque Iamose realmente pediu para ele fazer aquilo, sabe? Pra mim, essa foi a parte, assim, ficou clara que quem estava por trás de tudo era o Iamose. Eu só não sabia exatamente quais seriam os motivos, mas as pistas que a Agatha deixa aqui claramente apontam para ele. Eu acho que talvez para uma pessoa que leu muito Agatha Christie, claro, eu sou enganada constantemente por Agatha Christie, eu adoro, gente, mas em alguns momentos as coisas ficam muito claras pra mim, em quais pontos a Agatha está tentando enganar e em quais ela coloca claramente as pistas para a verdadeira solução do caso. Existe algo na motivação, assim, que não é exatamente muito provável, apesar de ser sim plausível. Como a gente sabe que a personalidade do Iamose sempre foi uma muito específica, né, que ele era apresentado como alguém muito paciente, ponderado, existe sim a questão de que uma pessoa assim pode estar ocultando uma outra face e que isso pode piorar com o passar do tempo, né, com essa submissão que ele sempre é colocado.
O próprio Ori, em determinado momento, ele menciona, né, que é muito perigoso, dá muito poder para um homem muito jovem, mas também para muito tarde na vida, que é o que acontece nessa relação do pai com Yamose, que não colocava ali a confiança nele. Ali também já era mais uma pista de Agatha Christie, né, essa questão do perigo em colocar o poder em alguém, em dar o poder a alguém, a confiança muito tarde na vida. Na verdade, a primeira motivação da primeira morte é bem plausível e provável até, já que é a morte da Nofret, da forasteira, que ia tirar tudo deles. Só que quando as várias outras mortes começam a acontecer, é aí que a coisa fica mais estranha, né? Porque ele vai matar a família inteira praticamente. E aí é dito aqui que ele foi cada vez ficando mais contaminado por esse mal. E a gente sabe que uma vez que alguém mata, é mais fácil matar outras vezes. É algo que Agatha sempre fala nos livros. Se matou uma vez, se chegou a cometer um assassinato, é muito mais fácil depois cometer o segundo, o terceiro. O Ori, quando tá conversando com a Reni Sebe, explicando, ele fala que em relação aos seus irmãos, né, o Sobek e o Ip, um era mais bonito, o outro mais inteligente do que ele, e assim tinham de morrer, assim, é como se ele tivesse ficado contaminado por esse fluxo de mortes e matasse por pouca coisa, afinal de contas matou sua esposa, matou seus irmãos. Mas assim, o fato dele ter matado tanta gente de sua família não é pra mim tão provável assim como motivação para o crime, porque era alguém que viveu ali a vida inteira com aquelas pessoas e não teria exatamente o motivo pra sair matando todo mundo. Mas claro, é possível, né? Pra mim só não é tão provável, assim, a motivação para todas as mortes pra mim deixou um pouco a desejar, mas é possível, então já é o suficiente. Eu gosto muito desse clima de quem está cometendo esses crimes, quem será o próximo a morrer. Um cenário interessante de acompanhar, uma nova proposta de Agatha Christie, que também, além de ter recebido a ajuda desse amigo, né, de ter sido influenciada por ele ao escrever a história, ela também pegou inspiração em algumas cartas reais que foram encontradas relacionadas à época e traduzidas, e nessas cartas existia exatamente um homem que escrevia para sua família reclamando da forma como a família estava tratando sua concubina. Foi aí que ela tirou a ideia geral para a premissa desse livro, nessas cartas reais, o que é bem interessante também, como curiosidade, é bem legal. Espero que vocês tenham gostado de ler junto nesse projeto, tenham gostado do livro, ou de conhecer o livro, caso você ainda não tenha lido. Conta aqui embaixo o que você achou, vamos bater aquele papo. Fica aqui então um convite, em novembro nós vamos ler Um Brinde de Cianureto. Eu tô muito empolgada pela leitura desse livro, foi um dos primeiros livros que eu li de Agatha Christie, eu não lembro nada mais, eu só lembro o básico do básico do básico. Vai ser até aquela sensação de primeira leitura, porque vou suspeitar dos personagens tudo de novo, enfim, vão me surpreender muito provavelmente. Ele é um caso com Coronel Race, que nós já conhecemos de outros livros também. Então, convite para a leitura de Um Brinde de Cianureto. O vídeo vai sair no finalzinho do mês de novembro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante, ajuda bastante na divulgação. Se inscreve no canal para receber sempre os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!